Olá! Então, durante esse mês de março, para comemorar esse mês, eu resolvi fazer algumas leituras de textos de literatura infantil que abordam a inclusão, especialmente a inclusão de crianças com síndrome de Down, e conversarmos um pouco sobre os usos desses materiais na sala de aula pelo professor. O primeiro livro que eu vou lançar para vocês é este livro aqui, Trabalhando as Diferenças e a Inclusão Social. Davi, um coelhinho especial, que vai abordar síndrome de Down. Davi vivia rodeado de carinho e costumava brincar com coelhinhos menores do que ele. Na vizinhança inteira, não tinha outro mais risonho e simpático do que ele. A doença de Davi deixava seus olhinhos diferentes. Seus movimentos eram mais lentos e sua língua parecia meio presa. Davi tinha dificuldades para falar, enquanto os amigos, mesmo pequenos, já se comunicavam direitinho. Davi frequentava uma escolinha e lá também não havia ninguém como ele. Davi custava para entender o que a professora tia Ana dizia. Alguns coleguinhas ajudavam na lição, mas outros achavam graça de Davi. Davi gostava de todos os colegas de sua classe porque tinha um coração muito bom. Davi emprestava canetas coloridas sempre que eles pediam e vivia contente. Um dia, a tia Ana resolveu fazer uma surpresa para as mamães de seus alunos. Era para comemorar uma data especial. Tia Ana pediu que seus alunos fizessem um desenho bem caprichado. Assim, cada mamãe receberia um lindo desenho de seu filho. Tia Ana distribuiu um papel branco grande para cada aluno. Eles podiam desenhar o que quisessem e usar as cores que mais gostassem. Toda a classe era muito criativa. Foi nessa hora que dois colegas bobos resolveram zombar de Davi. E eles diziam baixinho: "Bu, bu! O Davi não vai conseguir desenhar nada! Bu!" Depois achavam graça. Os outros alunos não gostaram disso e chamaram a professora Ana. Tia Ana olhou braba para os dois e disse: "Não se faça assim com ninguém. O Davi é um bom aluno e vai fazer um belo desenho." Os dois zombadores ficaram com vergonha e não falaram mais nada. Davi nem ligou. Estava tão concentrado colorindo a sua folha que nem notou aqueles dois. Todos viviam com vontade de aprender e gostavam muito dele. Isso era o mais importante. No final da aula, a tia Ana recolheu os desenhos, levou tudo para a biblioteca, onde seria feita a surpresa para as mamães. Tia Ana pendurou cada um com cuidado e ficou admirando a arte de seus alunos. Tinha cada desenho mais lindo. Uns com casinhas, jardins floridos, outros com carrinhos e outros ainda com árvores bem coloridas. Um sol brilhante. De repente, tia Ana viu um desenho diferente. Estava colorido como os outros, mas tia Ana não entendeu. Naquela hora, qual era o seu significado? Olha a tia Ana pensando. Logo, mamães e filhinhos começaram a chegar, e entre eles Davi e sua querida mãe. As outras classes vieram também. Havia muitos bolos, refrigerantes e guloseimas para todos. A biblioteca inteira estava enfeitada com os trabalhos da classe de Davi. Cada aluno entregava seu desenho para sua mãe e contava por que tinha escolhido fazer daquele jeito. Todos os alunos recebiam aplausos depois de falar. Então chegou a vez de Davi. Davi tinha pintado a folha inteirinha de uma única cor. Na sua hora de falar, Davi disse assim: "Mãe, só tem uma cor, rosa, porque é a cor do meu amor por você." Foi muita emoção para todos.
foi o momento mais aplaudido também. Davi mostrou que era especial, sim, mas por ser amoroso e muito talentoso. A autora é Cristina Klein, da Blue Editora, 2011. Bom, no começo, sim, quando eu estou em aula, eu faço isso aqui com o livro. Eu jogo no lixo. Depois que eu fiz isso, eu me arrependi. Fui lá e peguei. E eu pergunto a vocês, por que teria eu jogado esse livro numa cesta de lixo? Pensaram? Então, vou repassar alguns pedaços dessa história para que vocês percebam. Davi vivia rodeado de carinho e costumava brincar com coelhinhos menores do que ele. Isso quer dizer o quê? O que está dito nessa entrelinha? Que crianças com síndrome de Down não são capazes de brincar com crianças da sua mesma idade? E que só brincam então com crianças menores? Na vizinhança inteira não tinha outro mais risonho e simpático do que ele. Olha o estereótipo que se tem aqui. Nem todas as pessoas e crianças com síndrome de Down são sorridentes e amorosas. Depende da personalidade de cada um. Então, nós temos crianças com Down que são emburradas, crianças com Down que são simpáticas, crianças com Down que são pegajosas, crianças com Down que vão com qualquer um e crianças que não abrem um sorriso para ninguém. Depende da personalidade. A doença de Davi deixava seus olhinhos diferentes. Gente, por favor, doença. Nós estamos numa época que estamos sempre dizendo que síndrome de Down não é doença. E aqui está escrito, já na primeira página, a doença de Davi deixava seus olhinhos diferentes, seus movimentos eram mais lentos e sua língua parecia meio presa. Olhem o cúmulo, gente, olhem quanta coisa negativa. Se deram conta? Que eu leio isso numa sala de aula com criança que tem síndrome de Down e eu estou dizendo tudo isso para as crianças também. Que ela é doente, que ela tem os olhinhos diferentes, que ela é muito lenta, que a língua dela parece presa. Olha quanto preconceito. E é um livro que se propõe a trabalhar as diferenças e a inclusão social, gente. Continua. Davi tinha dificuldades para falar, enquanto os amigos, mesmo os pequenos, já se comunicavam direitinho. Gente, vocês têm noção disso? Quer dizer, a criança com síndrome de Down não fala direitinho e os menores fazem melhor que ele. Olha que o quanto esse livro pode destruir a autoestima dessa criança. Eu acho que isso nós temos que cuidar na escola. Davi, passa para a segunda página. Davi frequentava uma escola, uma escolinha, e lá também não tinha ninguém como ele. Não havia ninguém como ele, então não havia gente, né? Pois essa escola não tinha gente, né? Não tinha aluno, não podia ter, porque não tinha humanos, então. Se não tinha ninguém como ele, o que o Davi é? O Davi é um ET? É um animal? O que é o Davi? Para ele ir na escola e não ter ninguém como ele. Ele custava para entender o que a professora tia Ana dizia. Todas as crianças costumam entender que tem síndrome de Down. Gente, tem umas que são loucas de esperta, que nos dão um nó, inclusive. Davi gostava de todos os colegas de sua classe porque tinha um coração muito bom. Não é porque tem síndrome de Down que tem um coração muito bom. É porque é o caráter, é porque é a criação. Não porque tem síndrome de Down. E não é porque tem síndrome de Down que vai gostar de todo mundo. E vivia contente? Não, nós temos muitos casos de depressão em crianças com síndrome de Down. Eu acho que esses são os pontos principais que eu gostaria que nós levássemos em consideração. Que muitas vezes as obras que são ditas para trabalhar a inclusão, não é. Elas acabam recheadas de expressões preconceituosas, capacitistas
e que são capazes de prejudicar a criança. Aí eu pergunto para vocês, se vocês me perguntassem, tá, eu posso ler esse livro na escola? Depende. Aí é que vem a nossa formação, de termos que ser críticos. Se você vai ler, fazendo esse tipo de leitura que eu fiz com seus alunos, então você pode ler. Agora, se for para ler do primeiro modo que eu li, você não pode ler, porque você está compactuando com o preconceito. Fica aí a dica, tá? Beijo!